A minha entrevistada de hoje será Isabela Aguiar, engenheira agrônoma e coordenadora de acesso ao mercado da Nitro. E o tema da nossa entrevista será o mercado de algodão no Brasil em 2024. Oi, Isabela, tudo bem com você? Olá, Divino, tudo certo e você? Tudo ótimo, Isabela. Seja muito bem-vinda. Prazer falar contigo. Você Obrigada, eu está que agradeço o onde? convite. Me Eu conta, falo você de fica São onde? Paulo. São Paulo. Mas você conhece Goiás, conhece o Centro-Oeste? Eu conheço. Atualmente eu trabalho na Nitro como coordenadora de acesso. Eu cuido da parte do marketing toda comercial norte, que a gente fala, que engloba todo o Cerrado, então Mato Grosso, Goiás, Bahia, Piauí, Tocantins, Pará. Então, vira e mexe, eu tô aí pelas suas bandas, viu? Me conta, quem é a Nitro? A Nitro é uma empresa do agro com foco em soluções nutricionais e bioinsumos. É uma empresa com quase 90 anos de atuação, que há 4 anos entrou no agro e já atua em todo o segmento nacional. O que é um coordenador de acesso ao mercado? Nome chique, né? É isso aí. Bom, o coordenador de acesso, ele é a parte do marketing que fica relacionado com o campo, então a gente tem bastante contato com os produtores e com a área comercial também. E a minha responsabilidade é entender o dia a dia do campo para atender mais e melhor os nossos clientes. Então, entender quais as necessidades ali do campo, levar isso para dentro da Nitro e transformar isso em ações para atender melhor os nossos clientes. Isabela, dia desse eu estava num grupo de WhatsApp, um grupo de produtores rurais, e um produtor começou a reclamar ali da falta de chuva, da estiagem e tal, e dizendo que colhia 75 sacas por hectare e que houve uma antecipação agora de cerca de 20 dias na colheita dele e que não houve um enchimento das vargens e tal, e que ele estava colhendo 25 sacas. E um outro produtor comentou que estava na hora de migrar para o algodão. E aquilo me chamou a atenção, aquele comentário. O algodão está em alta dessa forma para o pessoal pensar em migrar para o algodão? Esse cenário ele vem acontecendo aí na região do Mato Grosso, na região do Goiás também, principalmente quando a gente fala aí do algodão de segunda safra, o que acontece, né? Como você bem disse, a safra de soja, ela passou por sérios problemas climáticos aí por conta de um El Niño bem acentuado, então quando a gente fala aí dessa região, situações de secas severas, altas temperaturas, instabilidades climáticas, né, aquelas chuvas bem esparsas que prejudicaram ali o desenvolvimento da lavoura de soja, e com isso houve a antecipação dessas lavouras, então a lavoura senescendo mais rápido, muitas vezes o produtor ali sacrificando a lavoura de soja aí, e para entrar antes com o algodão. Então, o que a gente vê é a possibilidade do algodão segunda safra ajudar na rentabilidade do agricultor. Então, assim, um bom planejamento desse algodão da segunda safra, então envolve inúmeros processos para que essa rentabilidade aumente no final das contas, juntando tanto a safra de soja como a safra do algodão. Então, você noção, assim, a área de algodão em todo o Brasil ela vai aumentar muito, isso por inúmeros motivos, também ali pela competição com o milho, que também está numa queda crescente de valores, mas não é um caso isolado, viu, Divino? É um caso que vem tomando grandes proporções. Logicamente que eu sou leigo na área, né? E você tem muito conhecimento, então eu vou te explorar aqui para extrair o conhecimento de você. E assim, eu fico pensando, o produtor de algodão, o produtor de soja, por exemplo, ele já está pronto ali para plantar e colher o milho. O algodão é uma cultura diferente, não seriam outros equipamentos, não é, o manejo não é diferente, não seria uma cultura que exigiria muito mais desse produtor? Nossa, Divino, é totalmente diferente, assim, o cotonicultor, ele é bem diferenciado, assim, falando dois pontos em específicos, tanto na parte técnica, como também em infraestrutura. O algodão, ele é uma cultura de alto investimento, então, se for pegar o último relatório aí
divulgado pelo IMEA, o custo por hectare está na casa dos R$ 13.000, mas apesar do custo ser alto, o retorno também tem um bom retorno financeiro. Então, se for pegar qual que é o diferencial ali do produtor de algodão, então vamos pegar da parte técnica, que foi uma das coisas que eu falei, né? Ele precisa ter o conhecimento dos momentos cruciais da cultura, que mesmo em anos, cada ano é um ano, né? Mesmo em diferentes anos, a gente sabe quais momentos são esses, então isso envolve um conhecimento técnico muito forte, então é super importante ter do lado aí bons consultores, bons técnicos, bons agrônomos para ajudarem na tomada de decisão. Então, é uma cultura muito específica e muito técnica, e também, assim, pessoas capacitadas para fazer, capacitadas com bom conhecimento para ajudar tanto no controle de pragas, como no monitoramento efetivo da cultura. Então, durante toda a lavoura, todo o ciclo da cultura, a gente precisa monitorar tanto o crescimento do algodão, como a infestação de pragas e doenças para agir de maneira efetiva. Então, precisa ter pessoas ali no campo que saibam fazer esse monitoramento. E o outro ponto da infraestrutura, então, acabei trazendo três, né? Conhecimento técnico, Uhum. pessoas bem capacitadas, e da infraestrutura, que, assim, a colhedeira de algodão é só de algodão. A unidade de beneficiamento ali da algodoeira é só para algodão. Então, realmente exige uma infraestrutura muito forte para o produtor que vai entrar do algodão. Mas para isso tem excelentes profissionais aí para auxiliarem nessa tomada de decisão. Como é que estão as previsões para o mercado do algodão no Brasil em 2024? Então, as perspectivas do mercado de algodão são bem positivas. Então, como eu falei para você, tem uma tendência de expansão na área e expansão na produção. A safra 22-23 ela foi excelente em termos de produção. Mais de 80% desse algodão ali já foi comercializado, segundo o último boletim da Abrapa. Isso principalmente pelo clima positivo durante a fase ali de enchimento da cultura, o que vem garantindo o Brasil alcançar patamares cada vez maiores aí no cenário mundial, então um papel super estratégico ali no fornecimento de fibras mundial. E trazendo assim um dado importante da Stonics, o Brasil hoje ele exporta 2,7 bilhões de toneladas de algodão, né? E os Estados Unidos exporta 2,5 milhões de toneladas de algodão. Então, assim, a gente está muito próximo um do outro. O Brasil ele ocupa ali seu segundo lugar. A previsão, na verdade, dessa safra que virá vai ser esses dois números. Então, a gente está bem próximo do primeiro exportador mundial de algodão, principalmente pelas perspectivas de colheita dessa safra. Então, assim, o cenário é positivo, lógico que vai variar muito do clima, do que ainda está por vir, mas hoje a tendência é super positiva aí, pensando no mercado de algodão, né? Já que o Brasil ele se destaca não só em volume, como um exemplo desse das exportações, mas também em qualidade de fibra, assim. Um exemplo que a gente pode dar, Divino, o Brasil, ele era o segundo, ali no final da década de 90, o Brasil era o segundo maior importador de algodão. Hoje, o Brasil, nesses números aqui que eu trouxe, ele ocupa o segundo lugar como o maior exportador de algodão. Então, assim, ele vem evoluindo cada vez mais no cenário mundial. Você falou do clima. Esse mesmo clima que afetou a soja e que deve afetar o milho agora, ele não afeta a cultura do algodão? Como é que é a exigência do algodão em relação às questões hídricas? Olha, em relação ao clima, a gente vai precisar monitorar e ficar no aguardo das previsões, mas assim, 50% da produtividade está relacionada ao clima. Então, como eu falei, assim, cada ano é um ano, mas tem alguns momentos do algodão que a gente consegue aquelas guerras combinadas, né? O professor Ederaldo Chavegato, ele fala muito isso, que existem as guerras combinadas do algodão, que a gente sabe que o algodão ele vai passar em diferentes anos, ele vai passar por aquilo, então é importante a gente monitorar o clima, se planejar para passar bem por essas fases. Então, a gente veio, o que a gente sabe do clima, né? A gente veio de um El Niño muito forte, que corresponde a um aquecimento anormal aí das águas do Oceano Pacífico. O que a gente tem visto é que esse El Niño, ele vem perdendo força,
Uhum. Com o resfriamento dessas águas, fazendo com que a situação mude, mas vai depender muito do cenário climático. Uma das projeções climáticas que a gente viu também é para um janeiro de 2024 com um quadro mais diversificado, então com algumas regiões do Mato Grosso, Goiás e Mato Papá esperando chuvas acima da média. Então, com base nisso e pensando que janeiro ali é um momento crucial de estabelecimento da cultura, a gente precisa tomar algumas decisões com esse cenário climático. Então, assim, respondendo de forma resumida essa pergunta, a gente entende como que é o ciclo da cultura, já tem algumas previsões e algumas estimativas, então, com base nesse planejamento, é preciso atuar em cima nas diferentes fases e situações. Esse produtor que está pensando em migrar para o algodão, né, de repente começar a produzir algodão, não corre o risco de daqui a pouco esse preço começar a cair e ele cair no mesmo problema do milho, não? Né? De repente ele estava vendendo milho a 90, começou a vender a 30, não corre o risco de haver uma migração muito grande e esses produtores se frustrarem depois? Olha, o que a gente tem visto das estimativas é realmente um mercado mais estável em relação ao preço do algodão. Então, são duas situações, né? O milho ele teve uma queda muito grande de preço, a gente está falando aí de mais de 20%, pelo que a gente vê aí na situação atual. O algodão ele também teve uma queda nos preços, aí na casa dos 3%, mas ele mantém o cenário estável. Então, assim, fazer essa comparação e fazer essa afirmativa é algo muito delicado de se fazer, mas com um bom planejamento e entendendo hoje as projeções que estão estáveis, a gente vê um cenário bem positivo aí para a cultura. Você falou dos Estados Unidos como maior exportador. Ele é também o maior produtor mundial ou não? Não, hoje o maior produtor de algodão não é os Estados Unidos. Olhando ali no ranking mundial de produção, a China, vamos pegar aqui a ordem dos três maiores produtores, né? A China ela ocupa o primeiro lugar, em seguida a Índia e esses dois eles ocupam ali os primeiros. Os Estados Unidos ele não entra como o maior produtor de algodão. Como é que está a qualidade do produto brasileiro comparado com as outras fibras, com os nossos concorrentes, os principais concorrentes? Olha, o algodão, a qualidade do algodão brasileiro é uma qualidade muito boa. Então, se for pegar alguns termos de certificação, né? Hoje, praticamente 80% do algodão brasileiro comercializado, ele tem o selo verde, que é o selo necessário aí para as exportações. A qualidade é uma qualidade de fibra muito boa, então isso devido principalmente às condições brasileiras, né? As condições ali do clima brasileiro. Então, o algodão ele é uma cultura que necessariamente precisa de luz, então pelo seu próprio centro de originação, ele é uma planta que precisa de luz ali para o desenvolvimento do seu ciclo, e luz é o que a gente tem de sobra no Brasil, né? E além disso, e além de toda a genética desenvolvida ao longo dos anos e do manejo, do capricho que o produtor vem conduzindo a sua lavoura, do plantio à colheita, o Brasil ele vem alcançando bons patamares aí na qualidade de fibra. A pandemia, de alguma forma, ela afetou o consumo dos produtos oriundos do algodão no mundo? Então, o que a gente vê de estimativas, o que a gente imagina, às vezes, é ao contrário do que realmente aconteceu. Então, por incrível que pareça, a pandemia, ela estimulou ali o consumo do algodão, porque muita gente ficou em casa, né? Ah, E queria ali um material de qualidade, ou uma roupa de qualidade para vestir, enfim, queria se sentir confortável dentro de casa, né? uhum. Então, em alguns momentos chegou até a estimular esse consumo da fibra. Quando é que é o plantio? Quando é que é o plantio do algodão? Começa quando? A janela de plantio do algodão ali para a região
Vamos pegar a região ali da Bahia, vou pegar os dois principais produtores de algodão, né? A Bahia acontece em novembro e dezembro, quando pega o Mato Grosso, acontece ali a safrinha, final de dezembro, janeiro, fevereiro, vai depender muito ali das chuvas. Pois é, mas quando você falou de dezembro, isso não vai coincidir justamente com o período que a soja está no campo? Não, é isso que a gente comentou, né? Que muitas vezes ali a lavoura de soja, pelo cenário do El Ninho, ela acabou se antecipando, então muitos Hum, produtores vão colher a soja antes mesmo do esperado e, consequentemente, vão entrar antes com o algodão. Mas o que precisa, o que a gente precisa se atentar, né, nessa janela de plantio? Principalmente pensando na formação de capulhos lá na frente, que a gente consegue também atuar. hum, Então, se a gente deixa para plantar esse algodão muito tarde, ali a fase de enchimento de capulhos, que é uma fase super importante, que é onde a planta ela vai realmente definir o peso ali, é, se ela plantar muito tarde, muitas vezes pode não ter água para formar esse capulho, que geralmente a certo. chuva ela corta ali em abril, maio, vai depender muito das definições. Ok. Se plantou muito cedo, como esse caso, lógico que é muito difícil planejar, né, prever isso, Uhum. essa janela, a gente precisa tomar cuidado ali com as chuvas em excesso no momento da formação no capulho, que também pode prejudicar a qualidade de fibra. Então, são duas situações diversas aí que o produtor ele acaba enfrentando dependendo do cenário. Tá. Em termos de produtividade, já dá para se prever se a produtividade por hectare que vai ter, né, diante de todas essas situações que nós conversamos aqui, se ela será realmente boa? Porque você falou que o Brasil deve alcançar aí o primeiro lugar e tal. Então, eu estou me colocando aqui do lado de quem quer entrar nesse negócio, né? Qual que é a expectativa de produtividade por hectare em termos de Mato Grosso e de Bahia? Então, dessas expectativas, lembra eu falei para você que a área plantada ela vai aumentar Vai aumentar. significativamente, né? Isso. Mas o que acontece? Por muito desses produtores que vão entrar, são os produtores que vão entrar ali no primeiro ano na safra de algodão, ou vai aumentar a área de algodão, acaba que a produtividade, a gente não faz a conta com base no aumento de produtividade, a gente usa Hum. a média ali dos últimos anos. Então, lógico que a produtividade ela vai depender muito do desenho do ano, mas pode acontecer isso também. Como tem novos entrantes ali da cultura, pode acontecer de dar uma balizada ali na produtividade. Ou seja, o pessoal que entra, ele acaba tendo uma produtividade menor. É isso? Não necessariamente, né? Vai depender Não muito ali da. necessariamente? Não necessariamente, vai depender muito do acompanhamento, é, de quem está ali do lado, do conhecimento da cultura. Existem inúmeros fatores que atuam aí no fato de ter uma boa produtividade ou não. Tá. Diante de tudo que a gente conversou até agora, uma coisa que eu entendi foi o seguinte: não é qualquer produtor de soja e milho que está preparado para ser produtor de algodão. É isso? Né? É isso mesmo. Como falei para você, o algodão é uma cultura extremamente técnica e exige altos níveis aí de infraestrutura e de investimento. Então, para essa tomada de decisão, é sempre importante levar isso em consideração. Eu gostaria que você, até para enriquecer um pouco mais a nossa prosa aqui, que você elencasse alguns pontos chaves para um bom estabelecimento da cultura do algodão. Certo. Pensando no desenvolvimento da cultura, vamos pegar esse cenário do estabelecimento, vamos pegar o cenário histórico do estabelecimento da Hum, cultura, tá? Que geralmente acontece ali em janeiro, fevereiro, e geralmente hum, ali na região, por exemplo, do Mato Grosso, é um momento que chove bastante, tá? hum. Pensando nesse momento, o que acontece? O algodão é uma planta que gosta de luz, né? Pensando historicamente. Então, o que é importante pensar? O momento de estabelecimento inicial é um momento super importante que vai defender um dos componentes de produtividade ali, que é a população de plantas, onde a planta vai definir, onde a lavoura vai definir o seu estande de plantas.
Então, é super importante, nesse momento, a gente fazer com que tenha um bom stand, uma boa uniformidade da lavoura, tá? Então, a gente pode agir em algumas situações. Então, como eu falei para você, esse momento de estabelecimento, historicamente, é um momento de chuvas volumosas ali no Mato Grosso, que faz com que haja um encharcamento excessivo do solo. Com isso, a semente, ali, ela passa por um momento de baixa aeração do solo, e a gente fala que, entre aspas, aí a planta ela fica preguiçosa, né? Então, com isso, a planta ela vem um pouco mais amarrada, acaba gerando ali uma desuniformidade de estande. Então, para que isso aconteça, tem alguns fatores que a gente pode, algumas estratégias, algumas soluções que a gente pode atuar. Então, quais são o que a gente pode fazer, né? Claro, a lição de casa, então, um bom manejo físico e químico do solo, para que, por exemplo, a raiz não tenha nenhum impedimento ali de compactação, que ela não consiga crescer, ou algum impedimento químico, como é o caso do alumínio ali, que ela não consiga crescer, isso é uma das coisas. Um bom controle de pragas e doenças, então, fazer ali no tratamento de sementes também, esse manejo fitossanitário é uma das coisas. Outra coisa também que a gente pode fazer é o uso de soluções fisiológicas ali na semente, como o uso, por exemplo, de extratos de alga, que ajude a planta a enraizar mais e formar um bom stand, porque isso, no final das contas, então, a gente falou de um cenário, por exemplo, de um corte de chuva que pode dificultar ali o enchimento das Do maçãs, capim, né? das Se maçãs. se a gente enraiza bem essa planta ali no começo, né, você dá um Hã. bom arranque, a planta ela vem com um bom enraizamento, consequentemente, lá na frente ela vai ter mais raiz para conseguir absorver mais essa água e nutrientes do solo. Então, Certo. assim, o estabelecimento inicial é uma fase chave da cultura, é uma fase que a gente consegue sim atuar e precisa tá de olho, né? O enraizamento é o alicerce para a planta e para a produção. Você falou de pragas e doenças. Como é que nós estamos em termos de pragas e doenças aqui no Brasil? Houve uma época que falava muito de bicudo, tal, não sei o quê. Como é que nós Uhum. estamos hoje? Né, o bicudo ele continua sendo uma das principais pragas aí quando a gente fala da lavoura de algodão. Inclusive, foi o bicudo que fez a migração do algodão ali para o Cerrado brasileiro, antes era Paraná e São Paulo, e devido à alta infestação, foi para essas outras regiões, que realmente é uma praga que devasta a lavoura. Mas o produtor ele está bem de olho, todos os órgãos também ficam de olho, fazem o monitoramento da cultura, mas o monitoramento do bicudo, mas a gente não pode deixar de, foi o que eu falei, né? Ali o que faz ali o produtor entrar ou não na cultura do algodão. Não pode deixar de monitorar, de ter boas pessoas fazendo essas avaliações para agir no momento correto ali na lavoura. Sabe o que eu gostei na nossa prosa, Isabela? O Eu quê? comecei sem saber nada de algodão. Conforme eu falei para você, completamente leigo. E eu me coloquei do lado de quem não entendia muito da cultura também. E você falou tão facinho, você facilitou a informação, trouxe de uma forma bem legal. Eu gostei muito. Te agradeço imensamente por isso. Te agradeço imensamente por entender o lado de quem não conhece, quer conhecer um pouco mais e trazer as informações de uma maneira fácil, como você fez. Obrigado, viu? Divino, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, com a sua audiência, e eu fico à disposição, nós da Nitro ficamos à disposição. Muito obrigada. Da próxima vez eu vou estudar mais para poder extrair um pouco mais do seu conhecimento, tá bom? Obrigado, viu? Obrigadão, Divino. Gente, que legal a conversa com a Isabela, viu? Eu conversei com a Isabela Aguiar, que é engenheira agrônoma, coordenadora de acesso ao mercado da Nitro, e ela falou a respeito do mercado de algodão no Brasil em 2024. Tem muita gente pensando, né, em fazer uma migração para esse mercado, mas ela deixou bem claro, é muito bom você estar estruturado, é muito bom você estudar o mercado, estudar tecnicamente a cultura antes de entrar, né? Porque depois que entrou, com certeza, com um bom manejo e fazendo aquilo que o produtor brasileiro sabe fazer, né, que é produzir bem, com certeza você vai ter muito sucesso, tá bom? Se você gostou dessa nossa prosa, deixa um like pra gente, deixa um gostei, compartilhe com outras pessoas, se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.